A China é frequentemente vista como uma das economias mais poderosas e dinâmicas de todo o planeta. Inclusive, ela é uma das maiores referências dentro da área de tecnologia e também da parte de energias renováveis. Contudo, ela está passando por uma crise muito séria, que é a crise imobiliária, que se alastrou por lá e parece não ter fim. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco das oportunidades e desafios que a China está passando, bem como que você pode se posicionar por lá caso você queira investir na China. Se essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Leite, sou consultor e mestre em investimentos e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco das oportunidades e desafios que a China está passando, bem como isso pode impactar aí na sua decisão de investimento caso você queira fazer alocações lá na China. Eu quero falar nesse vídeo então alguns dos pontos positivos e negativos dos investimentos lá na China. Começando então, vamos falar da questão dos pontos positivos que está acontecendo lá na China. O primeiro setor que eu gostaria de destacar aqui como um dos mais promissores para a China é justamente a área de tecnologia que eu citei logo no começo na introdução. Algumas das maiores empresas dentro da área de tecnologia estão situadas na China. Só para deixar de exemplo aqui, eu coloquei a Alibaba, a Tencent, a Huawei, entre várias outras aí que estão desenvolvendo várias tecnologias de ponta. Inclusive, já existe aí uma noção de que a China está desenvolvendo já o 6G, enquanto que os Estados Unidos ainda nem conseguiu implementar o 5G completamente. Então a China está, em alguns aspectos, até mais avançada do que os Estados Unidos dentro da área de tecnologia. Hoje ela é referência dentro da parte de tecnologia. E isso se alinha muito bem com a segunda parte que a gente tem para trazer aqui, que é justamente os investimentos nas energias renováveis. As energias sujas, elas vêm sendo deixadas de ser utilizadas, né? Estão aí com a ideia de implementação de energias renováveis e a China, ela tem implementado cada vez mais aí parte das energias renováveis dentro do seu ecossistema, até para depender menos do petróleo e do carvão, visto que dentro do carvão até que ela tem uma reserva considerável, mas dentro de petróleo ela é dependente do cenário externo. Então, para não ficar dependendo do que acontece pelo mundo, ter vários investimentos dentro do setor de tecnologias, energias renováveis, é crucial para poder manter, então, o seu poderio econômico aí e o seu desenvolvimento. Inclusive, já fica a sugestão para você que a gente tem um vídeo completíssimo aqui explicando tudo o que você precisa saber para investimentos em energias renováveis. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo na descrição, caso você tenha interesse aí de assistir. O terceiro ponto, então, que eu quero trazer aqui para vocês, que é promissor para a China, é justamente o seu crescimento econômico. Claramente, o crescimento econômico agora em 2024 não tem sido tão alto quanto os dos anos anteriores. Hoje está na casa de uns 4% a 5%, o que é bem menos do que ela vinha crescendo, mas lembre-se que boa parte do crescimento que ela estava tendo era do setor imobiliário, que a gente já vai mencionar que está passando por uma crise, mas isso impactou muito dentro do PIB, dentro da parte de crescimento da China. Outra coisa para mencionar aqui desse crescimento é que a classe média está ficando cada vez mais um poder aquisitivo cada vez maior e isso permite que eles venham a consumir muito mais, o que traga novamente um crescimento ainda mais sustentável para o longo prazo. Isso vai fazer com que a China tenha capacidade de prosperar mais dentro da sua própria economia, sem necessariamente ficar exportando tudo que ela produz para o mercado externo. E isso é, obviamente, um ponto muito positivo. Agora, como nem tudo são flores, eu gostaria de destacar aqui alguns pontos negativos também que a gente precisa estar ciente. O primeiro deles eu acabei de mencionar, que é a questão da crise imobiliária. E aí, a crise imobiliária lá na China, ela vinha crescendo muito, fazendo várias construções, várias casas, várias cidades fantasmas lá na China, e vários prédios que foram construídos, mas não tem ninguém morando. E isso fez com que ela conseguisse ter um crescimento muito grande, só que agora está com um problema extenso, especialmente porque essa parte do desenvolvimento imobiliário, ela foi muito puxada através da dívida, que é o segundo ponto aqui de atenção que a gente tem para olhar dentro da China. A dívida crescente da China, ela ficou cada vez maior. E quando o cenário está tudo positivo, como foi nesses últimos 2 décadas praticamente, ela conseguiu crescer muito mais. Agora, em um cenário mais, vamos dizer assim, difícil, a tendência é que crises financeiras venham se perdurar por mais tempo, ela venha ter um problema maior para poder lidar com essa questão das crises financeiras que acontecem. E, obviamente, isso acaba afetando drasticamente aí o crescimento da China. E falando em crescimento, eu gostaria de pedir que você deixasse aquele seu like aqui embaixo, clicasse no botão de se inscrever e clicasse no sininho
que é para você não perder nenhum dos conteúdos que a gente traz por aqui e ainda de quebra ajuda a gente a crescer aqui a nossa comunidade. O terceiro ponto de atenção que a gente tem que ter aqui com a China é justamente a questão da intervenção governamental. A intervenção do governo chinês ela é muito assertiva, e enquanto isso pode trazer alguns benefícios, como por exemplo, esses vários investimentos que foram feitos na parte de energia renovável foi através do incentivo do governo que está ali em cima, né, fazendo com que as pessoas investissem nessa área, mas também pode representar perigos grandes, especialmente como foi, por exemplo, o mercado de educação, onde o Xi Jinping decretou de um dia para o outro de que fecharia, que ninguém mais poderia ganhar dinheiro com educação, que a educação seria uma coisa pública, e isso obviamente traz uma certa instabilidade. Quando você vai se alocar lá na China, você tem que estar ciente que isso é um risco que você corre. Pode ser que esse setor que você esteja investindo seja considerado como algum tipo de estratégico, alguma coisa desse gênero, pelo governo chinês, e aí isso passa com que esse setor seja ou deixe de ser privado e passe a ser público, e aí obviamente afeta negativamente aí a sua posição. Agora, tendo dito tudo isso, é importante você saber que obviamente tudo isso aqui gera oportunidades para você. A primeira oportunidade é justamente a exposição ao crescimento econômico. A China ela vem crescendo drasticamente, a população, apesar de não estar mais crescente, ainda tem uma população muito grande, é a segunda maior população do mundo, só perdendo para a Índia. E lá eles têm vários setores promissores, como a parte de tecnologia e energia renovável que eu acabei de comentar, que trazem oportunidades grandes para que você possa lucrar com esses setores. E aí, claro, como eu acabei de destacar, que você não precisa necessariamente estar na China, se alocando na China para se aproveitar desse crescimento econômico. A Índia é um excelente player para você fazer isso também, e agora é o primeiro colocado aí na população mundial. Se você quiser entender tudo que você precisa saber para poder investir na Índia, a gente tem um vídeo como esse aqui, só que focado lá na Índia, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição, caso você queira assistir. O segundo ponto que a gente trouxe aqui para vocês de oportunidade foi a questão da diversificação global. O mercado chinês ele não tem uma correlação forte com outros mercados globais. Ele é meio que descorrelacionado. Isso oferece a possibilidade que você possa montar uma carteira de investimento de tal forma que ela se equilibre ali e traga a menor volatilidade, então, para o seu portfólio, pelo menos reduzindo esse risco da volatilidade, né, das oscilações. Obviamente tem outros riscos que a gente comentou aqui. O terceiro ponto, então, que eu gostaria de destacar são empresas inovadoras. Acabei de mencionar para vocês o setor de tecnologia, que é um dos fantásticos, né? Muito altamente desenvolvido. E isso, toda vez que um país ele consegue produzir tecnologia, essa tecnologia é usada para outras coisas que acabam desenvolvendo novas tecnologias em cima delas, e assim a economia cresce bastante. Inclusive, vale ressaltar aqui que a gente trouxe um vídeo no canal do Tom Reis, que é um gestor profissional, e ele falou que a empresa de inteligência artificial que está mais barata, mais descontada e com maior potencial de ganho está localizada lá na China. Se você quiser saber qual é e como investir nessa empresa, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que você possa assistir o vídeo completo por lá. Por fim, a gente fez uma sumarização completa aqui dos investimentos lá na China, né, das oportunidades e desafios. Se você escutou tudo isso e gostou, quer se alocar lá na China, eu vou trazer então algumas formas de você fazer isso. A primeira delas é através de ações individuais. Você pode investir diretamente no mercado chinês, e para você fazer isso, você pode usar, por exemplo, a corretora eToro, que é a forma que eu utilizo. Eu compro diretamente lá na bolsa chinesa, fazendo alocação justamente através dessa plataforma. Se você não conhece a plataforma eToro, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição. Desde o momento que você cria a conta, como você usa, como você pode comprar, outros vários mercados também. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição, uma playlist para que você possa assistir. Mas você pode investir em duas bolsas de valores que eu destaquei aqui, a de Xangai e a de Shenzhen. Então, se você tem a intenção de investir no mercado chinês, tem essas duas bolsas que você pode fazer alocação direta. Agora, existe uma outra forma de você ter a alocação na China sem ser através dos investimentos diretos, sem precisar necessariamente fazer uma conta ou uma corretora que possibilite isso, como a eToro. Você pode comprar ADRs. Existem diversos ADRs que possibilitam você comprar dentro do mercado americano empresas lá da China. Algumas das que são negociadas, tem a JD, tem a Alibaba, entre várias outras que você pode comprar diretamente no mercado americano. Se você não sabe com a ADR basicamente é a American Depository Receipt. É basicamente como se você comprasse a ação sem necessariamente ser ação direta, né? É como se fosse
um papel comprovando que você comprou aquela ação. É uma forma indireta de você ter aquela ação. A terceira forma, então, que eu decidi trazer aqui para vocês foi através dos ETFs, que são os Exchange Trade Fund, que são fundos de investimentos passivos que compram algum tipo de mercado, e aí depende, né? Tem vários tipos de mercado, você pode escolher um que faça alocações lá na China. Eu trouxe algumas opções aqui, por exemplo, o CSI, o CSI 300, que inclui as 300 maiores empresas listadas lá no Xangai e também de Shenzhen. E aí, se você quer investir em ETFs, eu tenho um vídeo aqui completo ensinando tudo o que você precisa saber sobre investimentos em ETFs. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aí você vai ver que tem algumas vantagens e desvantagens desse tipo de investimento. Eu super recomendo que, se você quiser investir via ETF, você assista esse vídeo também. Mas bom, investir na bolsa chinesa oferece diversas oportunidades e riscos que você precisa estar ciente. A minha maior recomendação, caso você queira fazer alocação lá na China, é justamente você diversificar o seu portfólio para não colocar todos os seus ovos na mesma cesta. Se você quiser ajuda para fazer isso na sua carteira de investimento, eu recomendo que você acesse aqui pelo primeiro link na descrição ou nos comentários fixados. Você pode agendar uma reunião gratuitamente comigo por esse link e a gente pode te ajudar aqui a montar um portfólio que faça sentido para você. Por fim, agradeço a todos que ficaram comigo aqui até o final desse vídeo. Peço que, se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscreve aqui no canal e eu te aguardo então no próximo vídeo.